notícia. Nós há um ano que não faturamos. Neste momento a empresa está parada. Diretamente tínhamos 45 ou 50, indiretamente tínhamos bastante mais, teríamos 100 ou 200. Grosso modo são 1.600.000 euros que o Parque Escolar neste momento está em dívida para concentrar. Os alunos da secundária de Amarante já estão habituados à ideia de uma escola por acabar. Na verdade, os que hoje a frequentam nunca a conheceram de outra forma. Das 3 fases previstas para as obras de requalificação, a Parque Escolar realizou apenas 2. Suspendeu a terceira, pouco tempo depois de adjudicar a obra, em 2011. Nós estávamos a funcionar com algumas restrições. Tudo bem, mas adaptámos a elas. Adaptações que a escola fez para resolver o que ficou por fazer. Inclui o pavilhão gimnasio-esportivo, mais uma sala de ginástica, um refeitório e um bloco de aulas. As aulas de educação física estão a ser dadas há anos nas instalações do clube local. A sorte é que o estádio do Amarante Futebol Clube fica a pouco mais de 100 metros da escola. Quanto ao resto, improvisou-se. Nós utilizámos ainda o mesmo refeitório das antigas instalações, pronto, com as condições que tem, mas que vai dando resposta. A reconversão da secundária de Amarante foi adjudicada pela Parque Escolar há cerca de 6 anos, em conjunto com a da secundária de Baião. O consórcio vencedor das 2 obras acabaria por ficar basicamente reduzido a 2 empresas, a Costa e Carvalho de Alcobaça e a Centrejo de Porto Alegre. A obra, digamos, de Baião era uma obra em que tínhamos que mandar tudo abaixo e fazer tudo novo, e Amarante não, Amarante seria feita por fases. Trabalhos cuja receita final seria dividida pelas empresas do consórcio. Penso que o valor seriam 24.900.000, cerca de 25 milhões de euros. Só que chega 2011 e chega a crise. Pouco tempo a seguir à adjudicação, à consignação, foi suspensa a terceira fase de Amarante, portanto ficámos com, dos 25, ficámos com um valor, digamos, de trabalhos para executar, num valor sensivelmente de cerca de 20 milhões, 19 milhões e meio. Seguiram-se 2 anos de obras e de problemas constantes que acabariam por ir parar a uma série de tribunais arbitrais. Além de suspender a terceira fase da Amarante, a Parque Escolar impôs uma substancial redução de custos nos materiais que estavam previstos inicialmente, o que, para o consórcio, significou ter de rever quase tudo. Trocar um vidro, um plástico, ou sei lá, implica-nos que a gente tenha que fazer uma nova consulta para o material que está em causa. Resultado, a obra atrasou e, ao mesmo tempo que reteve o pagamento de valores faturados pelo consórcio, a Parque Escolar impôs uma multa de cerca de 7,5 milhões de euros. Porque é que a Parque Escolar, se ela própria, sendo um organismo público, não é, se para uma fase de uma obra e se para obras, não é, por contingências orçamentais, não é, ou não tem, ou não sei o que, ou começa mais tarde, depois, quando ela própria é culpada naquilo e quando há uma derrapagem, digamos, de um mês ou 2, se vale de uma multa, que é uma multa que toda a gente considera que é exagerada. António Palmeiro é um dos raros empresários que falam do problema, mas o 6 às 9 sabe que a história se repetiu em muitas das obras da Parque Escolar. Bastou, digamos, o não pagar e depois aplicar as multas e deduzir nas suas faturas de pagamento essas multas. Acabaram por reter dinheiro tanto a nós como à Costa e Carvalho, num montante de 1.400.000 a cada um, cerca de 2.800.000, mas só depois da obra estar pronta, não é? Isso se chamava compensação das multas por não pagamento. A AICOPN é a maior associação portuguesa de empresas de construção. Na entrevista que deu ao 6 às 9, o presidente Reis Campos disse ter ouvido a mesma história, vezes sem conta. As empresas queriam fazer as obras, queriam que fosse o pagamento atempado e queriam concluir as obras e fazer mais. Isto faz que empresas viáveis, que criam empregos, que criam riqueza no país, vão à falência, destruindo a riqueza dessas mesmas empresas, destruindo
uma data de postos de trabalho e a vida de imensas famílias, porque o Estado é caloteiro e porque o Estado é uma pessoa de mal, não se comporta corretamente. A multa que a Parque Escolar impôs ao consórcio é um dos elementos centrais da guerra jurídica que se tem vindo a desenvolver. A Parque Escolar apenas a acionou depois de terminadas as obras. Baseia a aplicação no facto de o consórcio ter deixado caducar o prazo para contestar a multa na Justiça. De facto, o primeiro tribunal arbitral que foi constituído no processo afirma essa caducidade e por isso não se pronuncia especificamente sobre a multa. Mas, na verdade, considera provado que o prolongamento do prazo dos trabalhos foi tacitamente aceite pela Parque Escolar. E assim, os juízes determinaram que a Parque Escolar deveria pagar ao consórcio um total de mais de 2.600.000 euros, a que se somaria ainda a decisão de um segundo tribunal arbitral que deu razão ao consórcio quando decidiu rescindir o contrato não construindo já a terceira fase da Amarante. Os dois condenaram a Parque Escolar no pagamento ao consórcio. No que diz respeito à Centrejo, um deles condenou em cerca de 1.300.000 euros e o outro em cerca de 85.000 euros. Estes valores, grosso modo, são 1.600.000 euros que o Parque Escolar neste momento está em dívida para com a Centrejo. Isto é aquilo que está julgado. Mas a Parque Escolar nunca pagou. Contactada pelo 6 às 9, a empresa esclarece que as multas aplicadas por incumprimento do contrato foram objeto de apreciação pelo primeiro tribunal arbitral, que absolveu a Parque Escolar do pedido formulado pelo consórcio empreiteiro de anulação ou redução daquelas. Por isso, neste caso, a Parque Escolar decidiu aplicar um mecanismo de compensação, isto é, compensa o valor que foi condenada a pagar ao consórcio com a multa que lhe aplicou. A Parque Escolar diz que não quer pagar porque aplicou multas à Centrejo. Isso está a ser discutido agora em arbitral, não foi discutido neste arbitral. Essas multas não foram reclamadas em sede de PER e, portanto, é objeto de um processo completamente autónomo. O certo é que o resultado de anos de guerras jurídicas com a Parque Escolar foi já a falência da Costa e Carvalho e está a ser a paralisação total da Centrejo. A empresa luta neste momento pela sobrevivência, através de um PER, um Plano Especial de Revitalização, que iniciou há quase um ano. Do plano constam todos os credores, incluindo a Segurança Social e as Finanças. Mas na lista definitiva a que o 6 às 9 teve acesso, nunca aparece a Parque Escolar, que nas respostas que nos enviou esclarece que não entrou como credora porque o ato administrativo de aplicação das multas se tornou eficaz e executório em data anterior ao PER. Refere por isso a Parque Escolar, que decidiu aplicar a compensação, ou seja, não cobra a multa, mas também não paga o que tem vindo a ser decidido nos tribunais arbitrais. Uma informação que, no entanto, não bate certo com as datas apuradas pelo 6 às 9. O Tribunal de Porto Alegre recebeu a listagem definitiva de credores da Centrejo, uma semana antes de a Parque Escolar enviar à empresa a notificação relativa à compensação que tinha decidido aplicar. Tem este valor em dívida. E o problema é que, como não recebe este valor, não consegue depois fazer os pagamentos à Segurança Social e às Finanças para conseguir ter as certidões de não dívida para conseguir trabalhar. Vamos concorrendo a obras, não é? Sempre na expectativa, digamos, de que o dinheiro da Parque Escolar, nos vários processos que temos, que venha, mas pronto, somos confrontados que ganhamos, mas depois perdemos porque não temos as certidões para, digamos, para assinar os contratos. O Parque Escolar representava para o setor um investimento público importante. Nós tivemos em 2016 muito mais empresas que morreram do que as que foram criadas. E nós não temos renovação do tecido empresarial. Nós não temos investimento público, está no nível mais baixo desde 1961. Neste momento a empresa está parada. Apesar de ganhar obras, apesar de ter locais onde pode realmente ir fazer dinheiro e, portanto, fazer a faturação, não o consegue fazer porque não tem a capacidade financeira para pagar as dívidas ao Estado. E por isso a Centrejo decidiu avançar com uma ação executiva contra a Parque Escolar. António Palmeiro tenta assim de tudo para fazer sobreviver a empresa. Já o proprietário da outra empresa do consórcio acabou por não resistir à falência e suicidou-se. Há quem aguenta pressão, há quem não aguenta pressão. Não é? Como devem entender, é extremamente difícil aguentar uma situação destas. Não é? E aparecer na rua de ver a A, a B ou C, quando nos devem a nós. Não é? Quer dizer, o nosso parceiro de negócio não aguentou essa pressão. Infelizmente, há muitos casos de dívidas do Estado em empresas
que levam a que estas vão à falência. O que não é normal é que o Estado depois não seja condenado a pagar quer esses montantes, quer indemnizações a essas pessoas. O certo é que nos últimos anos diminuiu ligeiramente a dívida da Parque Escolar. De acordo com um relatório do Tribunal de Contas divulgado há dias, a empresa reduziu 54 milhões de euros, a valores ainda acima dos 1.000 milhões. Não tem atualmente dívida de curto prazo. Os quase 6 milhões de euros que tinha por pagar a fornecedores e empresas no verão passado estão a ser pagos em média em 33 dias. Depois de 2012, o volume de obra é praticamente nulo, é irrelevante. Para trás tinha importância e teve importância. Portanto, estamos a falar de dívidas agora, estamos a falar de quase nada, porque não há obra. De trás, não estamos a falar de dívidas, estamos a falar de problemas que continuam a persistir enquanto que o Tribunal Arbitral não resolve e não dê solução. Problemas nos tribunais que podem vir a alterar uma parte do cenário da Parque Escolar. Fonte da administração admite ao 6 às 9 que há uma almofada financeira que pode ascender aos 300 milhões de euros para cobrir eventuais situações que a Justiça venha a decidir contra a empresa. Já outros problemas, como a terceira fase da secundária de Amarante, encontram-se em vias de solução. As obras de conclusão da escola devem arrancar nos próximos meses. Estou ansioso por ver a escola completa com esse espaço, porque acho que nos vai dar uma qualidade de vida que vai ser apreciada, que vai ser muito apreciada.